Então, nós vimos 4 formas de utilização aí de média, com média simples, utilizando DAX velhos e as outras DAX que nós vimos, que são interessantes e que com certeza se utiliza muito e precisa muito no desenvolvimento dos projetos. Opa, aqui é o Jennifer Stark e nesse vídeo você vai aprender pelo menos quatro possibilidades de utilização de médias. A gente vai ver média ponderada, média simples, com utilização de DAX como Average, AverageX e outras DAX também como a Values, que vai ter uma situação entre essas médias que nós vamos criar e que são médias que se aplicam muito ao campo de desenvolvimento de relatórios via Power BI, que é o que a gente vai ver aqui nesse caso. Então, vamos entender aqui a nossa base desse nosso projeto para a gente poder dar sequência no entendimento disso que nós vamos criar. Então, olha só, nós temos 3 tabelas aqui e vamos aqui na nossa guia dados para a gente entender. Então, nós temos uma tabelinha simples de vendas. Essa tabela possui a granularidade de data diária, né? Então, tem a quantidade de vendas e o preço unitário dessas vendas. E aqui o código do produto. Então, bem simples. Quantidade de vendas e preço unitário. Então, perceba, fique atento que nós não temos aqui a informação do total dessa venda. Por exemplo, aqui, nesse dia, nós não temos a informação desse total de vendas. Esse primeiro aqui foi R$1, mas veja que o próximo tem um número de vendas e o valor unitário já é 1,17. Então, nós não temos aqui a informação do total, nós temos que criar uma medida para isso. Então, o que a gente precisa ainda ver aqui? Nós temos uma tabelinha, que é a tabelinha calendário, normal, da necessidade de utilização em qualquer projeto, a gente precisa dessa tabela, e vamos dar uma olhada aqui no relacionamento. Nós temos então um relacionamento simples aqui de 1 para muitos, através da data. E a tabela medida, que eu já deixei criada para nós organizarmos as nossas medidas em uma tabela separada, né? Eu passei a gostar de utilizar sempre uma tabela só para medidas, para organizar melhor o relatório, o projeto. Então, o que a gente precisa saber? A primeira informação que nós queremos aqui, olha só, presta atenção. A primeira informação que nós queremos é a nossa soma total de vendas. A gente quer verificar o nosso total de vendas. E para isso, nós precisamos fazer aqui, então, uma nova medida. Então, vamos criar aqui uma nova medida. E essa medida, vamos dar o nome de total, faturamento total aqui. Faturamento total. Então, lembrando, nós precisamos fazer uma SumX, né? SumX, porque ela precisa respeitar o filtro de linha, né? Nesse caso, a gente precisa inserir uma DAX que respeite o nível de linha. Ela precisa atender a essa expectativa que nós temos, que é fazer a soma da tabela vendas. Então, nós fizemos sum. Deixa eu até aproximar aqui para que a gente fique com uma clareza melhor. Nós queremos fazer a soma na tabela vendas. Nós queremos somar a coluna quantidade. Então, quantidade é essa aqui, ó, da tabela vendas. Nós queremos fazer essa soma multiplicando pelo preço. Então, nós temos a nossa coluna que é o preço unitário. Fechei parênteses e vou dar Enter. Então, olha só o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos multiplicando a quantidade de vendas, linha a linha, conforme cada dia que está na nossa tabela de vendas, pelo preço do produto, ok? É isso que nós estamos fazendo lá. Então, vamos colocar aqui em uma tabela, e nessa tabela vamos inserir a informação de ano. Vou pegar o ano aqui
da nossa base calendário e vou pegar a medida que nós criamos aqui, que é do faturamento total. Veja que o ano, olha só, o ano o Power BI agregou, então eu vou ir aqui, ó, e vou colocar para não resumir aqui. E aí agora veja que nós temos informação de apenas 2 anos, ó, que são os anos de 2019 e 2020. Ok, isso aqui é o faturamento total. Vamos aumentar aqui o tamanho para facilitar a nossa visualização. Vamos colocar um tamanho 14 aqui para melhorar essa visualização. Tanto na coluna quanto no texto. Legal. Agora melhorou. Então, agora nós queremos inserir a informação, veja só, agora é uma situação bastante diferente, é a situação vamos começar com uma média ponderada. Veja só, nós fizemos, o que nós acabamos de fazer aqui? Nós acabamos de fazer uma multiplicação com uma DAX iterante, então ela está respeitando a linha, ela está fazendo a multiplicação linha por linha, fazendo esse vezes esse, e ao final ele faz então essa soma, ok? Agora, o que nós precisamos? Olha só, a situação que a empresa necessita agora é verificar a média de vendas, a média do preço unitário de vendas. Então veja, a gente não pode fazer nesse caso uma média simples, ok? Por quê? Porque simplesmente nós temos aqui um peso diferente para cada situação. Veja que nós temos aqui 11.880 quantidades vendido a 1,17. Já aqui, por exemplo, nós temos 12.500 a 92 centavos. Então, nós queremos saber essa média de preço, só que nós precisamos respeitar esse peso. E o peso, nesse caso aqui, que está dando o peso a essa medida, é a quantidade. Que vai dar o peso a essa informação que nós queremos é a quantidade. Nós precisamos, então, utilizar nessa situação, nós podemos fazer através da medida SumX com um detalhe. Olha só, vamos criar aqui então uma nova medida e vamos considerar aqui média de preço como nomenclatura. Então, olha lá, média de preço. E terminando de escrever aqui, ok. Média de preço. Nesse caso, nós queremos então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o que a gente já fez, que é uma multiplicação vamos utilizar a SumX da tabela vendas. Essa é a tabela que nós vamos utilizar e a expressão. Qual que é a expressão? Mesma coisa, nós queremos multiplicar o preço pela quantidade, ok? Até agora, beleza, é o que a gente já fez. Nós fizemos a multiplicação linha por linha. E agora nós precisamos dividir isso pelo total. Então, para fazer isso, simples. Uma sum da quantidade. Olha lá. Cliquei Enter. Vamos colocar aqui essa informação na nossa tabela, carregando, e olha só, ele já traz a informação da média ponderada por ano. Isso aqui é reais, então vamos colocar aqui isso aqui em preço, reais. Se a gente colocar modo geral, certamente ele vai para dólar. Foi para dólar, então vamos achar aqui o português. Vai estar aqui embaixo o português. Português. Aqui. E vamos colocar aqui duas casas. Já vamos colocar o faturamento total também como reais. Português Brasil.
e aqui já vamos deixar 0 casas decimal. Então, olha só. Temos um valor total de faturamento e temos a média de preço de vendas. Essa aqui é uma média ponderada, ok? Então, vamos entender o que a gente... Qual que é a diferença aqui? Se você ainda não tem clareza, ó, esse é o momento para você ficar esperto, para ficar claro para você a diferença da SumX e da Sum. O que a SumX faz? Veja só, vamos voltar aqui na nossa tabelinha. Nós estamos, através da SumX, nós estamos fazendo a multiplicação respeitando linha por linha. A SumX faz uma multiplicação dessas duas informações aqui. Essas duas informações. E aí, ela segura o valor na memória. Ela fica com esse valor na memória. E vai fazendo isso, linha por linha, uma vezes a outra. E segura a informação. E ao final de toda essa multiplicação, ao final, ela traz, então, a soma dessas informações. Ela vem somando tudo isso e ao final ela traz essa informação. Isso que a SumX faz. Multiplica, nesse caso nós estamos multiplicando linha por linha e trazendo ao final a informação. Agora, olha o que a Sum faz. A Sum traz um resultado único. Ela pega toda a coluna e soma, e aí, ao final, ela traz essa soma. Veja que é uma situação muito diferente. Então, por exemplo, se nós somássemos toda a coluna e só ao final fizéssemos a multiplicação, iria dar um valor totalmente diferente. Ok? Por isso, precisa entender a situação da diferença da Sum e da SumX. Precisa entender, na verdade, o conceito do contexto de filtro. Nesse caso aqui, o contexto de filtro de linha, contexto de linha, nesse caso. Para SumX e contexto aqui da soma da coluna para Sum. Então, vamos voltar lá. Ok, já temos a informação do total e também da média de preço unitário. Agora, o que a gente quer? Olha só. Vamos colocar agora, a gente quer a quantidade de vendas, a quantidade média de vendas. Uma informação simples. Nós temos uma coluna com a quantidade de vendas. Nós queremos a quantidade média de vendas. Só isso. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira situação de média simples. Como que a gente pode fazer? Nova medida. E nessa nova medida, nós vamos dar a nomenclatura como média quantidade, média QT. Então, vamos colocar aqui, média QT, que é a média quantidade. E para isso, a gente vai utilizar, então, a DAX que faz essa média, que é a average. Average, e ela ela pede apenas um argumento, que é column name, que é o nome da coluna. Para isso, então, basta a gente selecionar essa coluna, que é a quantidade de vendas. Fechei parênteses, Enter, e vamos colocar aqui, então, essa informação. Vamos colocar aqui 0 casas decimais. E vamos colocar o separador aqui de milhares. E agora nós temos a informação. Então veja, 2019, 13.190 vendas ocorreu em média, né? De média, 13.190 vendas. Como que a gente pode confirmar se essa informação está correta? Nós podemos fazer, por exemplo, a soma das vendas. Como que a gente faz isso? Somar o total de vendas e dividir pelo número de linhas. Como que a gente pode fazer isso? Eu estou em dúvida se realmente essa informação está certa. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma nova medida. Não sei se eu posso confiar ainda se essa informação está certa. Tudo bem. Talvez eu no seu lugar faria o mesmo. Então olha só como que a gente vai fazer. Total vendas.
E aí, é só nós fazermos um sum, nós queremos somar todas as vendas que ocorreram, ok? É isso que a gente quer fazer. Então, soma da quantidade de vendas. Vamos colocar essa medida aqui na nossa tabela. Então, essa foi o nosso total de vendas. Vamos colocar um separador aqui e vamos colocar 0 casas decimais. Já ficou? Ok. Ótimo. Esse foi o total de vendas. Só que agora eu quero saber quantos pedidos ocorreram. Esse foi o número total de vendas, mas quantos pedidos ocorreram para ter esse total de vendas? Então, veja só, para ficar claro. Veja que um pedido, no dia 24/1, foram 7.500, ok? Vendido a R$1. Então, ótimo. Vamos voltar lá na nossa tabelinha. Como que a gente faz para descobrir, então, quantas vendas ocorreram? Simplesmente, nós precisamos, então, contar o número de linhas, porque cada linha representa uma venda, certo? Então, olha lá, nova medida. E vamos colocar aqui número de pedidos nessa medida. Vamos dar a descrição como número pedidos. Como que a gente pode fazer para contar, então, esse número de linhas? Através da count rows. Count rows, o que ela faz? Ela conta o número de linhas da tabela. Veja que é um argumento simples. E o argumento dela, né, como é só um argumento, ela pede a tabela. Qual que é a tabela que nós queremos contar o número de linhas? É a tabela vendas, certo? Então, tabela vendas, fecha aqui parênteses, enter. E vamos colocar aqui na tabela que nós criamos essa informação. Arrastei para cá. Vamos aumentar aqui. Então, olha lá. No ano de 2019, eu criei uma tabela pequena aqui apenas para conseguir explicar essa situação de médias que precisa nos projetos que irá desenvolver. Então, nós tivemos lá em 2019 18 vendas, ok? Nós fizemos isso porque queríamos confirmar a informação, certo? Então, vamos aqui abrir a nossa calculadora. E nós queremos, então, fazer a divisão de 237,412, que é essa informação aqui. Pelo número, esse foi o total de vendas realizadas, o total da quantidade de vendas, dividido pelo número de pedidos. Então, dividido por 18, igual, olha lá, 13.189. Aqui ele arredondou para 13.190. Vamos fazer o segundo para confirmar, mas essa informação está correta, é só porque ele arredondou. Então, arredondou, olha lá, 188.640 dividido por 15, igual a 12.576. Veja que aqui deu um redondo. Ok? Então, nossa informação da média simples é matemática simples. O total dividido pela quantidade. Ok. Fechou aqui essa informação. Vamos tirar daqui essas duas medidas. E agora, olha só essa situação. Nós queremos o valor médio das vendas. O valor médio das vendas. Então, é uma situação diferente. Nós temos até esse momento a soma das vendas. Nós temos o valor médio do preço unitário e nós queremos agora a média de vendas. Como que a gente pode fazer isso? Para essa informação, nós precisamos fazer uma média considerando uma multiplicação linha a linha, ok? Nós precisamos fazer uma multiplicação linha por linha, respeitando a quantidade e o preço unitário, e ao final fazer essa média. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Vamos criar aqui uma nova medida. E nessa medida, nós vamos colocar a nomenclatura como pagar aqui, valor médio, colocar faturamento, né, que nós já utilizamos, faturamento médio de vendas. Olha só, agora a gente pode utilizar novamente
uma DAX iterante para respeitar o nível de linha, né? O contexto de linha, e para fazer essa informação. E a DAX que faz isso, nesse caso, para a média, é a EverJax. E olha lá, mesma situação que nós já vimos, da DAX SumX. Ela tem dois argumentos. Primeiro argumento, a tabela. Então, qual que é a tabela? Tabela vendas. Próximo argumento, a expressão. Qual que é a expressão? Nessa expressão, nós vamos fazer uma multiplicação do preço, pegando a coluna, né, do preço, vezes a quantidade. Também coluna. E eu peguei medida, ó, fiz errado. Vou apagar. Quantidade. Vou puxar a tabela aqui porque não está puxando. Então, vendas. Quantidade. Aqui. Fechei parênteses, Enter. E vou colocar essa medida aqui na nossa tabela. Então, olha lá. Carregando. Carregando. Tá pesando a aula aqui, tá ficando comprido. Olha lá. Temos lá, então, a informação do valor médio. Vamos padronizar isso aqui para 0 casas decimais e vamos colocar isso aqui em reais, porque aqui se trata de grana. Valor reais português Brasil. Ok. Temos agora, então, a informação do faturamento médio. Estamos considerando a informação respeitando o filtro de linha, ok? Pronto. Agora, essa situação aqui precisa de total atenção. Veja só. Nós queremos fazer a média, olha só, nós queremos fazer a média mensal. Mesmo que o meu visual não esteja com o mês no filtro de linha. Então, nós temos aqui, ó, um filtro de linha para esse visual, ok? Mesmo que não tenha esse filtro de linha aqui o mês, que é essa situação aqui agora, nós estamos com o filtro de linha como ano, eu quero que ele me traga a média do mês de cada ano, a média mensal. Como que nós vamos fazer isso? Vamos tirar aqui essa informação para a gente focar apenas no que nós precisamos. Então, olha lá. Nós queremos agora fazer essa média mensal. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos criar uma nova medida e para entender isso, nós vamos utilizar primeiramente uma DAX secundária, que é a Values. Nós vamos precisar utilizar a Values dentro de outra medida que nós vamos criar. E para isso você precisa entender o que a Values faz. Então, olha lá. Eu criei aqui uma nova medida, mas na verdade não é isso que eu quero. Eu quero criar uma tabelinha com os meses. Porque a gente vai precisar de uma tabela para essa informação. Então, olha lá. Vou aqui em modelagem. Vou em nova tabela. E nessa tabela, eu quero que ela crie uma tabela eletrônica, quando nós estivermos dentro da DAX, da medida que nós vamos fazer para essa média mensal, eu quero que ela me traga só as informações do número de meses que nós temos. Então, olha lá, eu criei aqui uma tabela só para mostrar o que a Values faz. Eu vou fazer Values da tabela calendário mês, ok? Fechei parênteses, Enter. Veja que ela vai criar aqui uma tabela só com as informações de mês. Estou aqui na tabelinha que eu criei. E olha lá, nós temos os meses de 1 a 12. Mas isso não significa que eu tenha informações em todos os meses. Ok?
Por que eu estou te falando isso? Porque pode não ter ocorrido vendas, por exemplo, no mês 5, no mês 6, no mês 10, enfim. E utilizando a values dentro da medida que nós vamos utilizar, ela vai respeitar isso. Então, olha lá. Vou fazer aqui e já vai ficar claro. Vou criar uma nova medida. E nessa nova medida, nós vamos fazer, então, a nossa média mensal. Então, média mensal. Média faturamento, né? Vou colocar no faturamento aqui para ficar claro. Então, olha lá. Nós queremos fazer a média mensal. Nós vamos fazer isso através da Everjax. A tabela que nós vamos utilizar para Everjax fazer esse filtro é a tabela com a values. Então, values. E nós vamos agregar esse valor nessa tabela através do mês. Nós queremos que ela faça dessa forma. E aí, olha só o que nós vamos... Agora, olha só, o próximo argumento. Qual que é o próximo argumento? A expressão. Qual que é a expressão? Nós já temos aqui a medida com a soma de vendas. Nós queremos que ele nos traga a média dessa soma de vendas. Então, a gente já pode utilizar essa medida aqui mesmo. Vamos colocar ela aqui como faturamento total, que é o nome dessa medida. Fechei. E aí, vamos inserir essa medida aqui. E já irei explicar o que está acontecendo aqui para ficar claro. Então, vamos colocar essa medida em reais aqui para padronizar. Carregando. E olha só, o que nós temos aqui então? Vamos colocar 0 casas decimais. O que nós temos aqui? Veja que deu um número maior. O número anterior que nós tínhamos, que era a média... Cadê? Que é a média, faturamento médio, para a gente entender qual que é essa diferença do que nós fizemos aqui. Olha só, nós temos o faturamento médio de vendas, que é 14.607. Veja que não tem nada a ver um número com o outro. Já vamos deixar claro aqui o que é essa diferença. E a média de preço que nós já fizemos. Então, olha só. Por que nós temos uma diferença aqui do faturamento médio de vendas para o faturamento mensal? O que está sendo feito nesse faturamento mensal? Olha só. Se nós fizermos uma avaliação aqui na nossa tabelinha, eu vou criar uma nova tabela para facilitar o entendimento. Então, dei um Ctrl+C aqui, Ctrl+V, vou diminuir ela, vou tirar aqui o que não necessita e vou colocar a informação agregando aqui por mês. Vou pegar o mês da nossa tabela calendário, vou inserir aqui. Ele agregou os meses, então vou colocar aqui para não resumir. Está fazendo a somatória, eu tirei. Veja que nós só temos, olha aqui, preste atenção agora, só aqui. Veja que nós só temos 3 meses em cada ano, ok? Nós só temos 3 meses de informação em cada ano. Por que eu quero que você entenda isso? Porque, olha só, se nós pegarmos agora, novamente aqui, ó, vamos aqui na nossa calculadora. Se nós fizermos o valor de faturamento total, que é 262.932, aqui ó, informação do ano de 2019, e dividirmos por 3, que é o número de meses que está aqui, por exemplo, no ano de 2019, nós teremos, ó, dividido por 3, nós teremos um valor de 87.644, que é a nossa informação que está aqui. Ok? Então, essa é a diferença entre média simples, média obtendo informação com um peso, né, média ponderada, e também média considerando aí a informação por mês, e além disso ainda nós utilizamos aí o faturamento total, né, através da SumX. Então nós vimos 4 formas de utilização aí de média, com média simples, utilizando DAX Values,
e as outras DACs que nós vimos, que são interessantes e que com certeza se utiliza muito e precisa muito no desenvolvimento dos projetos. Eu espero que tenha te ajudado, que possa ter agregado conhecimento para você utilizar aí e facilitar o seu dia a dia na criação dos seus relatórios. Por esse vídeo é isso, até o próximo. Um grande abraço!